número 6, e o versículo também de número 6, nós vamos ler até o 11. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, quero transmitir ao coração dos irmãos. Confesso que não trago nada novo para os irmãos, daquilo que os irmãos já não sabem, eles sabem de tudo que eu vou dizer aqui hoje, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Confesso aos irmãos que já umas 2 mensagens atrás eu preguei sobre salvação. Deus chamando o homem ao arrependimento, e eu lembro que a última mensagem é para nós lembrarmos de quanto que Deus foi misericordioso para conosco. E esse é o Evangelho. Mas o que eu quero falar nessa noite, ele está incluso dentro do Evangelho. É o cuidado de Deus. É o amor, a bondade de Deus para conosco. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para o acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciava sobre o que fariam a Jesus. Amém? Meus irmãos, essa palavra eu já preguei ela de uma outra forma. Acho que eu acredito que eu preguei foi mais que uma vez. Mas final de semana eu estava ali na porta e de repente veio essa palavra no meu coração: o homem da mão mirrada. E eu sou desse tipo, meus irmãos. Cada um tem a sua maneira de entender o jeito que Deus fala. Eu posso ter pregado a palavra. Se ela vir no meu coração e eu entender, eu começar a ler, eu entender, eu prego ela de novo. Eu não tenho essa dificuldade. Eu entendi através dessa palavra que Deus tem algo a realizar aqui nessa noite. E eu não sabia que era nessa noite. Eu só estava simplesmente, li algumas vezes, repeti. Eu falei, não, eu já li muitas vezes esse texto, mas eu vou ler, eu vou reler, eu quero entender o que Deus quer falar conosco, quer falar comigo. E é o que eu quero trazer aos corações dos irmãos. Meus irmãos, observa uma coisa. Quando eu cheguei aqui a essa casa, nós, como os obreiros, nós vamos correr atrás das coisas, o melhor, fazer o melhor para os irmãos chegar, o ambiente está ventilado. Mas em sequência, o pastor pegou o microfone e começou a falar com a igreja. E ele diz assim: Jesus, escuta, olha o que ele disse, está aqui. Ele disse, ele não proibiu, ele é uma autoridade constituída por Deus. Só para os irmãos entender o que Deus tem para nós aqui. E ele não o proibiu, segundo a autoridade que está sobre ele. Jesus, nós não queremos o Senhor aqui. Ele disse assim: reverencie, adore Ele, preste o seu culto para Ele,
porque Ele está aqui. E Ele disse no começo do culto, Ele está aqui conosco. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Porque o texto nos faz entender que essas pessoas não perceberam, eles não compreenderam quem estava na casa. E eu quero dizer ao seu coração, Jesus está na casa. Jesus está na casa. Ele está na casa. Eu digo com toda certeza, obreiros, Ele está na casa. Irmã, Jesus está na casa. Irmãos, Jesus está nesta casa. Ele está aqui nesta noite. Se Ele está aqui, você tem a liberdade de glorificar o nome dEle. Eu já sinto a presença dEle. Desde quando eu saí da minha casa, eu entendi, Senhor, eu estou indo para a tua casa. E Ele já está aqui conosco. Jesus está aqui. Meus irmãos, observe uma coisa. A Bíblia diz no versículo de número 6, no capítulo 6, versículo 6. O Lucas vai dizer assim, e aconteceu também em outro sábado, que entrou na casa. Vamos dizer assim para ficar mais fácil. Porque quando nós olhamos sinagoga, ela tem uma tradução no grego que vai indicar casa ou lugar de reunião. Vamos usar o termo casa. Entrou na casa. Jesus entrou na casa. Mas quando nós olhamos para a maneira que Marcos escreve, a Bíblia diz assim, e Jesus entrou outra vez na casa. Nos faz entender que era a segunda vez que ele tinha entrado naquela sinagoga. Mas observa uma coisa, meus irmãos, eu já li esse texto algumas vezes, e às vezes nós passamos por batido e fala assim, e ele entrou na casa. Passamos batido. Mas agora pensa numa realidade, pensa com confiança, com certeza no seu coração, ele entrou na casa. Será que você está compreendendo o que eu estou dizendo? Aqui onde você está, ele entrou. Ele está aqui dentro. Ele está aqui conosco, Ele está participando conosco, Ele está nos ajudando, observa, Ele está aqui nos ajudando. E a Bíblia diz que também outro sábado entrou na sinagoga, entrou na casa. E o que mais me chama a atenção, a Bíblia não dá uma direção para nós dizendo que ele foi convidado. Ele não foi convidado, foi espontaneidade, foi vontade dele. Era o querer dele, era uma obra que ele tinha, não foi convidado. Agora imagina hoje, nós queremos ele aqui, nós o convidamos ele, nós falamos que ele é o centro aqui nessa noite, ele é o Senhor aqui nessa noite, e ele está aqui conosco. E observa uma coisa, a Bíblia diz que aquelas pessoas que estão ali naquela reunião, naquela sinagoga, eram pessoas que estavam com seus corações endurecidos, pessoas cruel, pessoas religiosas. E quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que a sinagoga tinha ali os seus primeiros assentos, a cadeira de Moisés, os fariseus, os homens da lei. E a Bíblia fala em todo instante que esses homens olhavam para Jesus, procurando uma brecha, querendo acusar ele de alguma coisa. Eles olhavam para Jesus não com a intenção quem ele era, mas era para achar alguma coisa nele. Eles queriam procurar alguma coisa para sentenciá-lo ele, para matá-lo ele. Era essa a condição do ambiente. Mas o que me deixa indignado, o que me deixa pensativo, que não entrou na minha consciência, mas por que que ele entrou lá? Não tem como nós não dizer, ele está aqui.
porque nós convidamos, nós queremos Ele aqui, nós estamos prestando nosso culto para Ele. Então eu quero te dar mais uma certeza: aproveita a oportunidade. Jesus está na casa. Tem projetos para Ele realizar aqui nesta noite. Segura aí o que o Espírito Santo vai fazer hoje com a sua vida. Ele entrou aqui nesta casa, não foi simplesmente para passar as horas, não. Ele entrou aqui porque Ele tem algo a realizar na sua vida. Ei, segura aí o que o Espírito Santo vai continuar fazendo na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus entra na sinagoga. Ele já tinha um objetivo, Ele já tinha algo a realizar. E a Bíblia diz que Ele entra na casa. E agora, como é costume, Ele era um mestre. Eles reconheciam Jesus como mestre. Dá para Ele a Escritura. Jesus começa a ensinar. Jesus começa a pregar para aquele povo. Agora eles começam a viver diante da mensagem do próprio Cristo. Mas é como o ditado diz: um olho no gato, outro olho no peixe. Eles não estavam com a intenção de reconhecê-lo. Quem era que estava com eles na casa? E aí eu fico pensando, eles não deram a conta de perceber que quem estava na casa era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. Começa a entender isso. Quem está na casa hoje? O Filho do Deus Altíssimo. Quem que está na casa hoje? O Deus encarnado. Era Ele que estava na casa. Meus irmãos, e observe uma coisa, eu estive pensando sobre isso. Diante de todos aqueles homens religiosos que tentavam levar as coisas no pé da letra, mas não conseguia, aquela luta, Ele era o único. Era o único daquele ambiente que não tinha pecado. Pensa comigo, meus irmãos. Aqui ninguém consegue olhar para o outro e falar: você é isso. Como diz um certo pastor, você aponta um, tem 3 apontando para você. Porque nós somos pecadores. Agora, dentro desta casa, Ele era o único que não tinha pecado. Olha o que eles perderam. Eles estão preocupados com o sábado. Eles estão preocupados com as religiosidades. Eles não entenderam nada. A Bíblia diz que Ele é o Filho do homem, é Senhor até dos sábados. Eles não compreenderam quem que estava na casa. Eles ficaram presos atrás de uma tradição, eles ficaram atrás de uma lei, mas eles não entenderam que a verdadeira graça estava diante deles, a maior oportunidade da vida deles estava na frente deles. O Filho de Deus encarnado estava na frente dele, dentro da casa naquele dia, e eles não entenderam. Mas eu fico pensando, Jesus começa a observar o pensamento daqueles homens. Ele começa a olhar e começa a pregar e começa a entender o pensamento daqueles homens. A Bíblia diz, e quando Jesus está pregando, eu fico imaginando, Ele dá uma olhadinha para aquele povo, observa os corações, e de repente, seu olhar para num homem. Quem sabe Jesus ficou olhando para aquele homem, e Jesus olha na sua mão. A Bíblia diz que a sua mão era mirrada, seca. E Lucas, que eu acabei de ler, diz que era a sua mão direita, estava seca. E observa uma coisa, esse homem tinha vergonha, eu acredito. Você acha que esse homem podia, quando a gente vai cumprimentar um irmão com a paz do Senhor, paz de Deus, com aquilo que a maneira que nós cumprimentamos, é com a mão direita que a gente usa. A gente tira a mão, a paz do Senhor.
ele não conseguia fazer isso. Ou ele tinha que fazer assim, ó, a paz do Senhor, Shalom, paz seja convosco. Ele tinha um problema que não deixava ele se comunicar desta forma. A sua mão direita era seca. E eu acredito que não era uma coisa bonita. Eu acredito que o tempo todo ele andava com ela no bolso. Quem sabe? Mas Jesus percebeu. E eu acredito dessa forma. Que Jesus entrou naquele dia para fazer um milagre na mão daquele homem. Ele enfrentou os fariseus, ele enfrentou os conselhos, ele enfrentou a religião, ele enfrentou os obstáculos, ele correu risco de morte. Pode acabar de ler o texto em Marcos que você vai ver. Ele correu risco de morte. Não foi convidado, mas a Bíblia diz que ele entrou na casa e viu o homem. Quem sabe assentado como você está aqui nessa noite. Ele está te vendo. Eu não vou fazer coiseira, não, do jeito que o Espírito Santo falou no meu coração. Ele está te vendo. Ele está vendo o que está sufocando a sua vida. Ele está vendo o que jogou você para baixo. Ele está vendo o que tirou você do meio. Ele sabe por que você ficou para os cantos. Mas hoje ele enfrenta os obstáculos, as barreiras, a religiosidade, a incredulidade, os demônios, os espíritos malignos. Ele enfrenta e ele está aqui nesta noite e os olhos deles estão em você. É você. Tem um milagre de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que quando Jesus está ensinando, havia ali um homem que tinha a mão mirrada, a sua mão direita era seca, mas Jesus viu, ele viu. E a Bíblia diz que quando Jesus observa aquele homem, os fariseus começam a observar se ele vai curar no sábado. Hoje é sábado, não é dia de se fazer cura. E eles estão de olho no mestre. E a Bíblia nos faz entender que Jesus olha para ele, mas fala: o meu objetivo é esse. A minha missão aqui é ele. Se vocês não quiserem, eu abro a porta para ele. E eles tudo de olho em Jesus. E agora? Cura ou não cura? Mas ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que os homens estão olhando para ele. Há uma ameaça no ar, no pensamento dele: nós vamos matar ele. Se ele curar, nós vamos tirar a vida dele. Hoje é o dia de nós pegarmos ele. Jesus dá uma observadinha e começa a observar os pensamentos dele. Jesus, como se diz, espera um pouquinho aí, fariseus. Jesus olha para o homem, conhecendo o pensamento, disse ao homem, era como se o homem estivesse lá na última cadeira: homem, fica de pé. E eu fico imaginando o silêncio total. E eles falando: agora é a hora. Levanta-te. Fica de pé no meio. Levanta. Fica de pé. Vem agora para o meio. É aqui no centro. O que eu tenho com você é no meio. Vem. Pode vir com a sua dificuldade, com essa mão ressequida, com essa mão seca. Vem. Pode vir. Fica de pé. Se esforça. Vem no meio. Fica aqui no meio. Observa o que Jesus está passando agora, naquele momento. E o que o homem está enfrentando.
Mas o homem entendeu o que os fariseus não entenderam. Ele é o Senhor. Ele está chamando. Eu preciso obedecer. Aquele homem sai. E eu não sei a maneira que ele saiu. Se cabeça baixa, não sei. Só sei que ele se levantou e veio no meio. E a Bíblia diz que então Jesus olha para os fariseus e diz assim: eu vou perguntar para vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? A Bíblia diz em Marcos: todos calaram. O silêncio tomou conta da casa. Ficaram todo mundo quietinho. Jesus fez uma pergunta. Ninguém respondeu. A Bíblia diz que Jesus olha para todos ao redor, dá uma olhada, esperando que alguém respondesse. Ninguém respondeu. A Bíblia diz que Jesus olha para o homem e disse: homem, estende a mão. Ele estendeu a mão. E olha o que a Bíblia diz. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui. Talvez você não compreendeu quem é Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está aqui nessa noite. Ele vai curar você. Pessoas que estão para o canto, por causa da sua mão ressequida, o Espírito de Deus te convida, se coloca de pé. Há uma cura de Deus para a sua vida nesta noite. Nesse dia, os fariseus, os homens se levantaram, há uma força contrária, e nessa noite não é diferente. Há uma força contrária querendo te jogar para os cantos, querendo te jogar para os lados, mas uma força maior te chama para ficar de pé e para você vir para o meio. Jesus está na casa. Ele está olhando para você, Ele está vendo a sua mão ressequida, Ele está vendo o seu problema, e sabe o que me faz entender? A Bíblia fala que Jesus restituiu, então esse homem era um homem normal, ele tinha a sua mão normal, mas não sabemos o problema que aconteceu, que acarretou esse problema. Você tinha uma vida normal, hoje você não tem mais, você está para os cantos. Levanta, levanta. Escuta o que o Espírito de Deus está te falando. Quebra estas barreiras. Levanta e vem para o meio. Hoje, o Senhor vai te curar. Aquilo que tirou você de fazer o que você fazia. Porque observa, uma pessoa com a sua mão ressequida, a mão direita, o que ele vai fazer? Como que ele vai lidar com a situação? E o serviço que ele fazia? E os trabalhos que ele fazia? E a mão que ele estendia? Agora está com problema. Agora está com uma dificuldade. Agora está com uma enfermidade. Um membro do seu corpo está enfermo, está seco, sem vida. Ei, escuta o que o Espírito Santo está dizendo a você. O Senhor está aqui nesta noite para fazer um milagre na sua vida, para trazer você para o meio
Ele quer trazer você para o meio. Ele quer curar você. É só você crer, Ele está aqui. Ele está aqui nesta casa. Ele passeia aqui. Naquele ambiente, Ele sabia, eles não me querem lá. Os pensamentos deles são contrários. Eles não compreendem quem eu sou, mas nós entendemos. Nós queremos Ele aqui. Ele está aqui nesta noite. Então o Espírito de Deus, Ele está trabalhando, Ele está curando a sua vida. Ei, a sua mão vai voltar a ficar sã como a outra, porque quem está aqui nesta noite é o Espírito Santo de Deus. Da maneira que o Espírito colocou no meu coração. Ele é o Senhor até dos sábados. Eles ficaram presos atrás de uma lei, de uma tradição. Eles ficaram presos atrás do sábado, mas eles não entenderam que Ele era o Senhor até do sábado. Ei, este problema não é nada para Ele. Ele está aqui nesta noite para fazer um milagre na sua vida, para curar esse problema que está jogando você para os cantos. Sabe por quê? Porque Ele quer você no meio. O seu lugar é no meio. Ele está te chamando para o meio. Eu só quero fazer uma oração, do jeito que o Espírito Santo colocou no meu coração. Curve a sua cabeça. Creia, não em mim, na palavra. Ele está aqui. Ele veio aqui para te curar hoje. Ele veio aqui para tirar você deste canto. Ele veio aqui para tirar desta situação que você está vivendo, porque Ele quer você no meio, e do jeito que você está, você não consegue vir para o meio. Este problema te joga para baixo, este problema te entristece, te envergonha, mas Ele está aqui para te curar, e Ele te chama para o meio. Entenda que Ele está aqui. Comece a clamar a Ele, comece a orar a Ele, comece a entender quem está aqui é o Filho de Deus, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e Ele veio aqui nessa noite para receber a nossa adoração, mas Ele veio aqui para te curar, Ele veio aqui especialmente para fazer um milagre na sua vida, porque Ele quer você no meio. Continue com a sua cabeça curvada e adorando ao Senhor. Faça a sua oração. Você sabe o seu problema. Jesus também sabe da sua dificuldade. Ele sabe o que te jogou para trás. Ele sabe o que jogou você para o canto. Agora é a hora de você se levantar e se colocar de pé e vir para o meio. Continue adorando o Senhor. Que vontade. O Senhor está aqui nesta noite. Aquele ambiente, eles não quiseram Jesus lá, mas nessa noite Ele está aqui. Simplesmente te adorar. Nós convidamos Ele para estar aqui nesta casa. Senhor, sem me importar, Tu sabes a necessidade deste coração, que estão por perto, essa vida que está pro pode canto. ser aqui. Chama Ele, Senhor, para o meio. Um lugar secreto te adorar. Adore o Senhor. Simplesmente te adorar. Aleluia! Aleluia! Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar, meu coração para te amar. Sinta o Espírito de Deus. Meu maior desejo hoje. Sinta o Espírito de Deus te tirando deste canto. Simplesmente te adorar. Aleluia. Simplesmente te adorar. Se você crê que Deus falou com você, se você crê que Os Deus meus falou com olhos você, são pra te olhar, levanta-te, o meu coração fica pra de te pé amar. e vem no Meu meio. maior desejo Vamos orar por você. hoje é
simplesmente te adorar. Se você entende que Deus falou com você, levanta-te, fica em pé.